sabemos o quanto é difícil chegar até Criciúma, mas o importante é que tu estás aqui. Ah, muito obrigada. Segue à vontade. Olha, eu não tenho nada programado, não. A ideia é essa aí. Estou esperando as perguntas. Vocês vão ter que fazer essa floresta. Não tem dúvida, não? Alguma pergunta? Ficou várias coisas pela metade ali. Na hora que eu falei raiva, ela tinha me perguntado assim, o que você sente quando você olha para a nossa política? Só que ela não botou a pergunta. Tem várias coisas ali que ficou só um pedaço. Agora eu estou esperando as dúvidas. Eu não acho que eu tenha feito nada que tenha merecimento, não. Eu tive uma necessidade interna. Na verdade, eu não sabia o que eu estava procurando. O que acontecia é que eu olhava para a vida e todas as opções que eu via na minha frente pareciam furadas. As pessoas diziam que era isso que tinha. Eu falava, não é possível, tem que ter alguma coisa. Não é possível que a gente nasce para constituir patrimônio. A gente não leva, a gente está de passagem. Uma pergunta que eu faço para provocar as pessoas a pensarem é qual é o contrário de morte? Eu sei que todo mundo pensa que morte é uma coisa baixo astral, mas é só a porta de saída. É a sequência natural da vida, a gente entra e sai. A resposta mais comum é vida. E eu digo que está embora. A morte é um momento. A vida é um espaço de tempo. A morte é a porta de saída. A porta de entrada é o nascimento. Então a gente tem a entrada, a passagem e a saída. Será que os objetivos de vida estão aqui? A gente está de passagem. Quando meu pai me perguntou, nos últimos papos que eu tive com ele estava lá nervoso, pô, afinal de contas, o que é que você quer da vida? Tudo que eu puder levar. Ele parou, me olhou. Você está com problema. Você precisa de ajuda. E eu fiz a via cruz. Eu fui num psicólogo até o cara falar que não, ele não está desequilibrado, não. Depois eu fui num psiquiatra e o psiquiatra falou, não, ele não está doido, não. Aí me levaram num padre, que eu só podia estar endemoniado. O problema é que o padre pediu para ficar sozinho comigo. E depois ele falou que estava tudo certo, que é um heroísmo, que minha vida ia ser muito difícil, mas muito bonita e tal. Quando eu saí e contei, ninguém acreditou. Na mentira sua. E aí cortaram relações comigo. E eu fiquei sem contato com os meus pais, tive filhos, eles cresceram e não conheceram minha família. Isso pode ser tido como uma lástima, mas na verdade me ofereceu oportunidades de experiências incríveis, porque eu não tinha para quem pedir socorro. Então, quando o bicho pegava, eu tinha que resolver. Como a gente fala no Rio, tem que tinha que desenrolar eu mesmo. Eu já fui preso chegando na cidade. Nem sabia por que eu estava sendo preso. E eu tinha que conversar com o delegado. Bom, está gastando. Ninguém tem pergunta a respeito? Pô, tanta gente. Oi, não vou me apresentar, né? Todo mundo já conhece, já me viu falando. Acho que só para a gente começar a conversar, então, como é que foi essa tua vivência da educação, do processo de educação que a gente viu, né, no vídeo, principalmente, a tua posição, e como que tu enxerga isso, Eduardo, com relação realmente à função social, né, a graduação, enfim, e a função social desse ensino, digamos. Bom, eu não terminei a faculdade, né? Mas estudei em colégios muito bons, colégio militar, colégio marista, La Salle. Então, eu tinha uma bagagem de conhecimento muito boas. Só que eu nunca vi isso como superioridade, mas como responsabilidade. Eu sei mais do que a maioria. Então, eu tenho uma responsabilidade com essa maioria. Eu vou levar esse conhecimento para onde eu for. Eu vou dizer para todo mundo. Porque, na verdade, quando eu saí do Exército, que era o melhor ensino de médio do Brasil, e fui fazer o cursinho pré-vestibular, eu convivi com pessoas que tinham estudado no ensino público. E eu achava que eles estavam de sacanagem quando eles não sabiam nada. E um deles, uma vez, me trouxe uma prova do ensino público, do 3º ano. Eu achei que era mentira. Eu, não é possível, uma prova com essa superficialidade. Não é possível, você está brincando. Não é assim. Aí eu comecei a perceber que o ensino público é uma sabotagem. As pessoas falam que o ensino é ruim porque os políticos são incompetentes. Eles não são incompetentes, não.
eles são muito competentes. O problema é que o compromisso deles não é com o público, não é com o povo, é com os financiadores de campanha. Os financiadores de campanha são pessoas privilegiadas que necessitam, para manter seus privilégios, que o povo seja ignorante. Então, sabota-se o ensino público. Eu estava olhando o período do Getúlio Vargas, quando ele fez aquela lei que obrigava toda criança de 7 a 14 anos a frequentar a escola. Até então, a criança pobre não ia para a escola. Era analfabeta. Talvez uma escolinha de fundo de igreja, que ensinasse a escrever alguma coisa, a fazer uma conta para servir no balcão, mas nunca para preparar realmente. E a escola pública, ela se destinava a uma classe mais elevada, tanto que tinha concurso. Quando a rapaziada mais pobre começou a entrar, porque não foi assim, a lei foi feita aqui e no ano seguinte está todo mundo dentro da escola, não foi aos pouquinhos. Os filhos da classe mais pobre começaram a entrar numa escola pública que tinha qualidade. E uma coisa que eu reparei, convivendo lá nas periferias, é que quando o menino chega da escola com uma novidade e começa a falar, a família para. A família pobre cerca o menino e fica ouvindo. Então, eu imagino que nessa época, a quantidade de filhos que vinha para casa e começava a explicar como a sociedade funcionava, o que tinha aprendido na escola, foi muito grande. Eu acho que por isso, nessa época, o sindicalismo foi tão efervescente, que os pobres começaram a entender como é que funciona. Peraí, nós estamos sendo sacaneados. O poder público tem a obrigação de cumprir a Constituição, a educação de qualidade. Começou-se a exigir, e começou a dar fruto. E começou uma efervescência. E aí a nata dos empresários começou a ver aquilo com preocupação. Como é que sabota isso? Como é que para com isso? Esse povo está muito agitado. Tá? Tanto que o João Goulart, que foi o último presidente democrático, ele deu 100% de aumento do salário mínimo, ele decretou a reforma agrária, desapropriando em torno das rodovias e das ferrovias federais, e fez uma série de mudanças que atendiam às reivindicações das classes mais pobres. Não é à toa que derrubaram. Tinham que derrubar. E assim que os militares chegaram ao poder, a lei que cuida da carreira dos professores, estou lembrando o nome, parou. O aumento salarial para professor parou. A inflação comeu. Começou a pipocar um monte de escola particular. A rapaziada mais abastada começou a tirar seus filhos da escola para não se misturarem. Começou a botar na escola particular. A escola particular começou a pagar melhor. Os professores públicos começaram a ganhar pouco, começaram a passar para as escolas particulares, e o que ficou na escola pública foi o resto. De 64 para cá, gerações se passaram, e o processo de sabotagem foi só aumentando. Hoje, o ensino público é uma ruína. A quantidade de professores que tem problema nervoso é enorme. E as pessoas não se preocupam. No Rio agora está fazendo uma repressão em cima dos professores, dizendo que a culpa do ensino ser ruim é dos professores. Eles estão sempre colocando uma responsabilidade no lugar errado. Na verdade, eu atribuo isso a uma estratégia. Você quer controlar um povo? Sabota a educação e controla as comunicações. Com a mídia privada, você tem a desinformação completa. Você forma valores. A pessoa que é pobre, ela se sente inferior. A pessoa que é abastada se sente superior. Isso é colocado no subconsciente. Você vê um cara que é engenheirado, se ele é bom de coração, ele trata com educação, com benevolência, mas você sente que ele sente superioridade. É inconsciente. Assim como o cara que é mais pobre se sente inferior, inconscientemente. Ele disputa entre os pobres. Eu, no Rio, vejo muito isso. O pobre aguenta ouvir de um rico coisas que ele não aguenta ouvir do pobre, cara. Ele reage. Mas se ele está diante do patrão dele, ele não reage. Ele tem medo, ele se sente inferiorizado. É como se o cara tivesse mais direitos do que ele. Isso é plantado no inconsciente. Eu atribuo isso a uma estratégia mesmo de dominação. Por isso que eu acho que a educação não é ruim porque os políticos são incompetentes. É ruim porque interessa ser ruim. Gastou de novo. Tá bom para você? Eduardo, sou uma acadêmica de psicologia, meu nome é Andréa. E num vídeo do seu blog tem um professor que ele cita Fernando Pessoa e ele diz a seguinte frase: o indivíduo é um cadáver adiado. Eu queria saber o que você pensa sobre o indivíduo, sobre a questão de liberdade e de individualização.
Tinha mais fácil, não? Te falei que vinha bomba. Eu acho que o indivíduo e o coletivo, eles se assemelham. O que você vê no indivíduo, você vê na coletividade. É o micro dentro do macro. Você já reparou como é que o sistema solar parece com um átomo? Eu acho que as coisas são encaixadas. As mesmas idiosincrasias que você vê no indivíduo, você vê na sociedade. Esquizofrenia é o que mais tem. Não é? Bom, especifica aí. Cadê o microfone dela? É que assim, tu faz uma crítica com relação ao sistema que a gente vive, o sistema social. Eu queria saber o que tu pensa sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade do indivíduo, como se constrói isso, sobre individualização, essa questão toda. O que tu pensa sobre isso? Olha, liberdade de expressão a gente praticamente não tem, né? A não ser na particular. E se você vai às redes de comunicação, você não tem liberdade nenhuma. Tem liberdade de mentir. É o que a mídia reivindica, a liberdade para mentir. Você vai querer regular, vai querer botar algum organismo tomando conta, movimento social tomando conta da mídia, eles reagem na mesma hora, liberdade de expressão. Só que eles mentem. Uma coisa que me deixa pasmo é que essas TVs já foram flagradas mentindo seriamente ao longo de décadas. A gente vem vendo denúncias em cima de denúncias. Lembra das diretas já em São Paulo, que eles disseram que era a comemoração do aniversário? De lá para cá tem um monte de mentiras e as pessoas continuam acreditando. E eles não sofrem a menor repressão. O que para mim é um sintoma de que eles estão instalados no poder da sociedade. Na verdade, a cena política, para mim, é um teatro de marionetes. Tanto que eu já não fecho mais com aqueles movimentos que saem xingando político. Eu não brigo com boneco. Vamos denunciar quem está por cima dele. Porque quem segura as cordinhas fica no escuro. Quem segura as cordinhas comanda os holofotes. Os holofotes são a mídia. E a mídia mira nos bonecos. E as pessoas pensam que o político é responsável por tudo. Não, isso é planejado pelo chefe dele, que é o cara que bota dinheiro na campanha. Se ele precisar fora da risca, ele não tem mais dinheiro para a campanha. Então a gente precisa parar de acreditar que o poder é político. Não é. O poder é econômico. Está atrás do mercado. O mercado é um nome genérico que esconde meia dúzia de famílias, que é quem domina o mercado. Tem alguns milhões de figuração que eles controlam. Agora, quem domina mesmo, meia dúzia. No máximo 10 famílias estão dominando. E dominam aqui para dentro, porque para fora eles se subalternizam. Existem maiores ainda, não sei se eu vou falar Rothschild, esses nomes, a família de Windsor. O Clube de Bilderberg, alguém já pesquisou o Clube de Bilderberg? Está no Google. É uma turminha da pesada, que se reúne uma vez por ano. E fecha uma cidade, eles se reúnem e discutem as políticas públicas dos estados, que eles vão impor aos estados, sob pena de reprimir o governo. Para aí está a mídia, para aí está o dinheiro, para aí está o financiamento de campanha. O controle da sociedade é exercido no escuro, mas ele não é impossível de ser visto. Você só precisa desacreditar nas verdades que foram plantadas, imutáveis. A gente é cercado de mentira por todos os lados. O mundo não é um mercado. A humanidade é uma coletividade solidária, assumindo isso ou não. Todo mundo sofre os efeitos do comportamento coletivo. A vida não é uma competição. A vida é muito melhor quando você coopera. Competir é angustiante. Eu acho que nunca se tomou tanto antidepressivo, porque as pessoas acreditam nisso, correm atrás, e a partir de uma certa idade, perde o sentido, dá uma angústia, porque não é isso que se quer da vida. Felicidade é consumir, é ter coisas, é ter luxos. Mentira! Felicidade é gostar e ser gostado. Felicidade é se relacionar bem com a coletividade. Felicidade é se sentir útil à coletividade. Mas eles plantam essas ideias. A publicidade, ela entra em todos os lugares. Você abre, acordou de manhã, lavou a cara, abriu o armarinho, tem um monte de marca na sua cara. Você saiu, ponto de ônibus, tem propaganda. Passa um táxi, um ônibus, é publicidade. Ligou a televisão, publicidade. Dentro do filme, dentro da novela, subliminares. O tempo todo a gente está sendo induzido. Se a gente está distraído, a gente adere a todos esses valores. E são todos falsos.
Uma coisa que me apavorou quando eu tinha 19 anos, estava até falando com a Patrícia, quando eu tinha 19 anos eu conheci uns velhinhos que eu percebi claramente nos olhos deles a angústia de ter tido uma existência em vão. É um sentimento assim, poxa, me enganaram, e agora não dá mais tempo. Eu fiquei apavorado. Falei, não vou por aí. Não vou mesmo. Não sei por onde vou, mas por aí eu não vou não. Eu morro antes de chegar nessa idade. Mas eu não vou chegar nessa idade desse jeito. Eu já tinha percebido que me enganava quando eu estava no exército. E aquilo lá não defende povo nenhum. Aquilo lá ataca o povo. Está pronto para isso. Depois eu fiquei sabendo que foi dinheiro do exterior que financiou a escola de oficiais do Exército Brasileiro em Resende, aquela cidadezinha que tinha 20 mil habitantes. Antes disso era em Realengo, um bairro populosíssimo. Então, os caras se formavam indo às festas ali no bairro, se sentiam parte da população. Não é à toa que até antes da Segunda Guerra Mundial, todos os movimentos revolucionários tinham militares no meio. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil subalternizado, o Exército Brasileiro subalternizado ao Exército Estadunidense, aí houve essa separação, a escola de oficiais vai para o meio do mato, fica isolada. Quando eu entrei no Exército, uma das primeiras coisas que eu vi é que o militar não é parte da massa. O militar é superior à massa. O último grau do militar, que é o soldado, ele é superior ao paisano. Na lista que eles deram de hierarquia, por último, vinha paisano. Ele nem militar é, como é que vai ser subalterno? Mas isso é plantado no inconsciente do militar. Ele acredita nisso, ele se sente assim. Entendeu? Tudo isso faz parte de uma estratégia de dominação da coletividade que resulta em esvaziar a vida da gente. A gente vive uma angústia danada, porque acredita em valores falsos. Se a gente parar para refletir, outra atividade que é reprimida, a reflexão, não reflita, deixa que a gente reflete para você. Eles colocam as reflexões, as explicações, as verdades, e se você pensa, o próprio meio social vai te reprimir. Você não pode pensar assim, não. Eu ouvi isso quantas vezes, menino não se pergunta tanto assim, não. Isso não se pensa, ninguém sabe como é que é. Quer dizer, o questionamento real, ele é reprimido. Se você questionar como comprar um carro, como é que eu vou ganhar dinheiro, aí você vai ser estimulado. Aí você vai esvaziar a sua vida. A partir de uma certa idade, você vai começar a ter uma angústia incrível, porque você vai começar a ter a sensação de que te enganaram, se você tiver alguma capacidade reflexiva. Tem gente que passa boçal pela vida inteira e acha que é isso mesmo. Acho que só do outro lado vai se tocar. Mas, em geral, as pessoas têm que se reprimir. Não, tem que me adequar. As pessoas acreditam que tem algum problema. Quantas vezes eu pensei que eu tinha alguma coisa errada? Eu tenho que ter alguma coisa errada. Só eu que penso assim. Só eu que me angustio. Só eu que não quero o que todo mundo quer. Pô, a pergunta que eu ouvi do meu pai. Você pensa que é melhor do que os outros para não se satisfazer com o que todo mundo se satisfaz? Quer dizer, você passa a ser discriminado. E, no entanto, você está tentando se aproximar da realidade. Porque essa que apresentam para a gente é toda falsa. Ela rompe as pregas a primeiro balanço. O problema é que ninguém ousa balançar, ou são poucos. Mas ela rompe geral, é só prestar atenção que você vai ver que é tudo indução, cara. Os valores, os objetivos de vida, os desejos. Eu trabalho muito em favela, sabe? E eu vejo que o cara tem um filho na escola, ele sabe que aquela escola é uma porcaria, que o filho vai terminar o ensino médio, mal vai conseguir ler um texto. Mas ele não reivindica esse direito constitucional que ele tem. Ele está sonhando em botar uma marca no corpo dele para se valorizar socialmente. Ele quer um celular de marca, um tênis de marca, uma roupa de marca. Ele foi induzido a querer coisas de quem já tem seus direitos garantidos. Ele não luta pelos direitos, ele acha que é isso mesmo. Não, é sempre assim, né? A incompetência dos políticos. Mentira, em cima de mentira. Tá bom para você? Outro, abre o microfone. Eduardo, não vou me apresentar de novo também, estava ali falando até agora. Assim, só para a gente, retomando a situação da palestra, Educação e Responsabilidade Social, tu fala no teu vídeo, falou aqui novamente, sobre a parte de competição. A gente está dentro de uma universidade, que a gente se diz comunitária, né? A gente acaba que a formação aqui dentro, a gente busca muito, são professores e acadêmicos com uma competitividade tão grande um com o outro, professor dizendo, né, dentro de sala de aula, que não adianta tu ajudar o do lado, que ele vai ser
o teu concorrente mais tarde. Então eu queria assim que tu desse uma conversada sobre isso, assim, principalmente sobre essa parte de cooperativismo e da responsabilização do ensino superior e dos acadêmicos que saem daqui, a quantidade de pessoas que tem lá fora que não tem oportunidade de ter o conhecimento que tem aqui dentro, a responsabilidade dessas pessoas que estão aqui e que têm esse conhecimento de levar lá para fora, de disseminar isso, disseminar esse conhecimento. Olha, eu estive no Paraná num evento chamado A Geografia dos Excluídos e os Excluídos da Geografia. Eu fiquei surpreso de encontrar lá uma rapaziada. Eu vinha decepcionado com a universidade há muito tempo, porque houve um processo de despolitização da estudantada. Eu peguei o finalzinho da ditadura, era muito divertido. Mas de lá para cá as cabeças foram caindo e as pessoas foram se tornando cada vez mais egoístas. Eu acho que isso é um processo induzido também. Né? Todo mundo sendo inimigo, as pessoas não se unem. Isso interessa a quem está lá em cima. Seja bom, seja melhor do que os outros, e eu te premio. Não é verdade? Aqui todo mundo está estudando nas custas do povo. Né? Do povo. O sistema tributário no Brasil, ele está em cima do consumo. Então, a carga maior está em cima da população. Aqui todo mundo está estudando nas custas do povo. Agora, quem é que tem a intenção de levar esse conhecimento que busca aqui e que é negado ao povo para servir ao povo? Não existe essa mentalidade, a não ser nas exceções. Essas exceções sofrem, são discriminadas, são marginalizadas, muitas vezes são até perseguidas. Mas é o tal negócio. Uma coisa é o que você julga ser o seu direito. Uma coisa é o que é o direito legal. Outra coisa é o que é o direito moral. Eu acho que, moralmente, todo mundo da universidade tem dívida com a maioria. Porque a maioria já nasce sabotada. Se você é filho de analfabeto, sua escola vai ser uma porcaria. Se você é filho de pobre, sua escola vai ser uma porcaria. Você não vai a lugar nenhum com essa escola. Provavelmente você vai abandonar no meio do caminho, que, se não me engano, o índice desse ano está em 70% de abandono. A rapaziada que entra, 70% não sai, no ensino médio. Não termina. A escola expulsa as pessoas. A evasão escolar dá a impressão que as pessoas abandonam a escola. Não, a escola abandona as pessoas. Na verdade, o ensino público não merece nem o nome de ensino. É uma sabotagem descarada. Quem tem acesso a privilégios negados à maioria, tem obrigação com essa maioria, ainda mais que é essa maioria que paga. E paga com sangue, com suor, com sofrimento, que é arrancado deles. Eles não pagam sabendo o que estão pagando. Eles pagam porque eles têm que comer. Quando eles compram uma comida, quando eles pagam um sapato, eles estão esse imposto está sendo arrecadado. Então, eu acho que qualquer universitário tem uma dívida moral. Eu não tenho a manha de chegar para um universitário e falar, você tem uma dívida moral, botar o dedo na cara dele. Ele tem a consciência dele. Na minha consciência, na minha opinião, qualquer pessoa da universidade tem uma dívida moral com a maioria. E devia tratar essa maioria com muito carinho. Porque eles são sacaneados. Eles são vítimas de uma sociedade que é estruturada em cima da miséria. A miséria não existe porque é inevitável. Ela existe porque ela é necessária para essa estrutura que existe aí. Na verdade, eu penso que o Estado devia ser estruturado para priorizar situações de fragilidade. Quem tinha que ser mais importante não é o agronegócio, não é a isenção fiscal de empresa. Quem tem que ser priorizado é idoso, é miserável, é doente e, sobretudo, criança. As crianças tinham que ter um ensino muito bom e, no entanto, não tem. O que eu vejo é um Estado criminoso, que não cumpre nem a sua Constituição. A obrigação do Estado é garantir ensino de qualidade, alimentação de qualidade, moradia, dignidade e cidadania. Alguém pode dizer que ele garante alguma dessas coisas? Não garante nada. E ainda viola tudo. Por quê? Porque quem está controlando o Estado são grandes empresas que, para pagar salário baixo, precisa ter muito desemprego, para que os funcionários aceitem o salário baixo e situações escorchantes de trabalho com medo de cair na miséria. Então, a miséria é necessária para chantagear as pessoas. Tá bom? Eduardo. Olha o microfone lá atrás. Aqui, ó. Boa noite. Meu nome é Maurício, sou acadêmico do curso de Direito. E voltado para o Direito, eu queria fazer a seguinte pergunta para ti. O que é que tu pensa sobre o Poder Judiciário brasileiro e os juízes em si? Gilmar Mendes responde a tua pergunta. É outra área dominada.
Esse cara foi colocado lá. Ele defende interesse. Alguém lembra do lance do Protógenes, quando prendeu aquele banqueiro lá, Daniel Dantas? O cara já sabia da mutreta. Então, ele juntou uma quantidade imensa de provas. Ele é de Niterói, é onde eu moro. Eu cheguei a ver uma palestra dele depois. Ele juntou um montão de provas. Procurou o juiz e apresentou a metade. Aí o juiz olhou, conferiu, falou, não, mandado de prisão. Aí ele saiu, tomou um café, voltou, procurou o mesmo juiz e apresentou a outra metade. E o cara deu um segundo mandato de prisão. Aí ele foi buscar o cara, prendeu, trouxe para a delegacia, em 2 horas, isso era de noitezinha. O Gilmar Mendes saiu da casa dele, foi para o Supremo, deu um habeas corpus, ele tinha 2.000 habeas corpus esperando. Ele deu na hora um habeas corpus. Chegou na delegacia, soltaram o cara. Aí o cara foi para casa, o Protógenes estava na porta da casa dele, com o outro mandato. Pegou ele e levou de volta para a delegacia. A imprensa não repercutiu. Chamaram o Gilmar Mendes de novo, ele voltou lá e deu outro habeas corpus. Isso é uma palhaçada. O sistema judiciário é um sistema que não tem moral. Tem muita gente sofrendo lá dentro, gente boa, que entra com boa intenção de buscar justiça. E esses são os mais discriminados. Se você vai no fórum, você vê isso. Eu detesto ir em fórum. A defensoria pública é uma desgraça. Você tem que perder um dia inteiro lá para um advogado dizer para você que não vale a pena, não, você entrar com ação, que não vai dar em nada. São pessoas que recebem condições de trabalho no último patamar ali, mas não gostam de estar ali. Sabe? O direito é uma área nevrálgica e é colocado de lado. Enquanto isso, ele é controlado, sabotado. Os caras que... Eu tenho a impressão que os caras já estão investindo na academia. Procuram os mais reacionários falar, a gente vai promover sua carreira. O Gilmar Mendes, eu acredito que foi assim. Tanto que ele foi lá para o Supremo. Olha esse advogado-geral da União. O Brindeiro, engavetador-geral da República. Quanta coisa séria chegou nele e engavetou. Quer dizer, é mais uma área para ser controlada. Faz parte da estratégia. Dentro do mesmo controle sobre a educação, sobre a comunicação, é sobre a área jurídica, sobre a área política. Eles controlam as áreas estratégicas. E a gente parece que não percebe. As pessoas não percebem. Eu chamo de narcotização midiática. As pessoas buscam entretenimento. Entretenimento é uma palavra que me irrita, porque é coisa de quem não tem o que fazer. Não tem que se entreter. Tem muita coisa para fazer. Eu estou numa sociedade que me incomoda de sobremaneira. Eu preciso me contrapor a isso. Eu não quero me divertir. Eu me divirto trabalhando. Eu coloquei minha vida a serviço de trabalhar por mudanças. Se vai ter mudança, se não vai ter, não me interessa. Eu, trabalhando por mudanças, eu dou sentido à minha vida. Se eu trabalhar para mim mesmo, para enriquecer, eu vou me sentir idiota. Isso eu não vou levar para lugar nenhum. A minha satisfação pessoal é muito maior do que participar de privilégios. Ao contrário, me incomoda eu ver desperdício. Nos momentos mais nevrálgicos da minha vida, eu fui abrigado em casa de gente muito pobre. Sabe? E eu vi muita solidariedade, eu vi muita beleza. Eu sempre sentia dentro de mim uma injustiça muito grande. Por que essa gente não tem nem o que comer? Por que eles não têm acesso ao conhecimento? Não é difícil. Me dói. Então, quando eu vejo privilégios, ostentações e desperdício, eu acho isso de uma grosseria, de uma desumanidade. Só desejar isso para mim já é vergonhoso. Não me interessa. Meu sonho de consumo é nunca mais me preocupar com contas. Só isso. Que aí eu posso me dedicar mesmo ao trabalho. Você vê, eu tenho um blog com 1.700 seguidores e tal. Eu queria dar assistência a esse blog. Essas pessoas divulgam. Eu não posso. Eu tenho que estar fazendo desenho, tenho que estar botando na rua. Então fica mais num contato pessoal, 1 a 1, do que num coletivo como um blog, que eu acho que teria muito mais alcance. Mas eu não posso. Se do blog eu não venho no pagamento das minhas contas. Ainda que de desenhos que estão ali fora. Entendeu? Então, o que eu desejo de material é só ter minha base tranquila. O resto, para mim, é vergonhoso. Ter demais, uma casa com piscina, não quero. Eu não condeno ninguém. Eu não olho com raiva para quem está ostentando. Só não quero para mim. Porque em cada ideia que eu tenho junto a possibilidade de estar errado. Eu não tenho minhas ideias como verdade. Então, eu não tenho direito de impor isso a ninguém.
Se o cara acha que o objetivo da vida é enriquecer, vai. Eu não vou dizer que ele está errado. Ele está certo, ele está seguindo a consciência dele. Ele está certo. Outra coisa que eu vi as pessoas, às vezes, eu contando a respeito dos meus pais, cortaram a relação comigo, não foi só meus pais, minhas irmãs, meus padrinhos, meus tios, meus primos, todo mundo. E as pessoas me conheciam e eu via que, pela expressão, elas tinham raiva. Como é que eles podem fazer isso com você? Não, eles estão seguindo a consciência deles. Eles acham que tem que fazer isso. Então, eles estão certos. Mesmo que no final se prove que isso foi um erro, eles estão certos porque estão seguindo a consciência. Se você comete um erro seguindo sua consciência, você está certo. O que precisa é ter humildade, para na hora que você perceber que aquilo está errado, você reconhecer que está errado e mudar o rumo. É fácil. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, mas existe um sentimento plantado que é o sentimento de orgulho. Você tem que ter orgulho. Isso faz as pessoas ficarem frágeis. O cara diz, você é um babaca. E eu fico com raiva. Não, ele acha que eu sou um babaca, é direito dele, cara. Se ele ficar insistindo muito, eu já vou suspeitar que ele não me acha babaca nada. Ele quer só que eu fique com raiva dele. Eu já perguntei várias vezes, pô, meu, você quer ficar conversando com um babaca? Você vai procurar uma pessoa mais interessante. Entendeu? Quando a gente tem humildade, a gente está imune contra a humilhação. Já quando a gente tem orgulho, qualquer coisa humilha a gente. Qualquer insulto ofende. Uma coisa que eu digo para os meus filhos desde pequenininho, o orgulho é um sentimento de superioridade que inferioriza a sua capacidade. Enquanto que se você for humilde, você aprende o tempo todo e nada te humilha. Então, uma pessoa que diz que você é um bagaço, é só uma pessoa que diz que você é um bagaço, você não vai virar um bagaço porque ela está falando. Não dói. Tá bom? Massa. Tinha alguém ali querendo falar. Oi, meu nome é Patrick, sou da primeira fase de psicologia e eu tenho 2 perguntas para ti. Na verdade, é mais para ouvir tua opinião. A primeira é que aqui no Brasil, em 2014, o Brasil vai ser o 6º país mais forte, com a economia mais forte assim, do mundo, a 6ª. Mas cada dia eu acho que aqui no Brasil a desigualdade social ainda cresce mais. Assim. Então vocês vão ter muito poder, vai ser a 6ª economia maior do mundo, mas vai ter ainda uma desigualdade social intensa. Tem pessoas aqui que têm muito, tem pessoas aqui que não têm nada. Para ti, qual é a chave para mudar isso? Tu acha que algum dia o Brasil vai lograr ou mudar isso de ter pessoas assim que têm nada e pessoas que têm muito? Ou isso sempre vai existir e nunca vão poder tirar isso? E a segunda é, tu acha que a vida vai voltar, vai tirar esse conceito do consumismo? Se tu falou que cada dia as pessoas só querem comprar mais, querem ter um carro mais caro, querem ter assim dinheiro, querem isso que dá felicidade para eles. Tu acha que algum dia vai haver uma mudança, que as pessoas só vivem por viver, por melhorar as coisas, por olhar o céu, por coisas pequenas, assim, não essa coisa de ficar pensando no dinheiro o tempo todo? Qual é a tua opinião com as 2 perguntas que eu fiz? Olha, eu tomo muito cuidado com essas palavras sempre e nunca, porque ela abrange mais tempo do que a gente vive, né? Abrange a eternidade. Ao mesmo tempo, eu vejo à minha volta que tudo muda o tempo todo. Nada fica como está. A sociedade não foi assim sempre. E não vai ser assim sempre. Eu espero que mude para melhor. Eu acho que do jeito que está, piorando tanto, o preço do alimento subindo, eu tenho vizinhos que estão botando água no leite das crianças, que estão comendo carne uma vez por semana. Isso caminha na direção de levantes. Em São Paulo está havendo levante toda hora. Não sai na mídia, mas está tendo levante toda hora. Eu acho que vai haver convulsão. E também eu penso que o trabalho principal na direção da mudança é a conscientização. Eu gostaria muito que esses revolucionários que tem por aí, ao invés de querer conduzir as massas, se dessem um trabalho de conscientizá-los. Para isso, eles iam precisar daquilo que eu falei, humildade, descer do pedestal acadêmico e aprender a língua da população. Porque eles chegam lá falando em paradigma e ninguém entende o que eles estão falando. E que custa falar modelo, cara?
Eu estava numa favela, foi lá o pessoal do partido desse aí. E eu estava com um camarada meu, rapper, faz rap. Aí quando o cara mandou assim, porque a luta de classes, ele falou, Eduardo, luta de classes, cara. Não tem luta quando um lado só apanha e o outro só bate. Vamos tomar uma cachaça? Deixa o cara falando sozinho, cara. Ele não fica ouvindo. Aí o cara se indigna lá no sentimento dele, fala, também o povo não se interessa. Ele não percebe que ele não fala a língua daquele povo. Ele fala cadebês. Não dá para você falar cadebês com o povão. Quem faz revolução é população, não é academia. E para você mobilizar a população, no mínimo, tem que falar a língua dela. Se o cara desce do pedestal acadêmico e vai vivenciar ali, junto da periferia, na favela, com um olhar de aprendiz, não é ir para lá para ensinar, não. É ir lá para aprender. Porque se aqui tem muito saber, lá tem muita sabedoria. Se um acadêmico entra lá com um olhar de aprendiz, porque eu, quando entrei lá, entrei curiosíssimo. Eu sabia que tinha códigos que eu não entendia, eu sabia que tinha valores que eu não entendia, então eu ficava perguntando, observando, e eu via que ele tinha muita sabedoria. E eu fui aprendendo a falar a língua deles. Por isso que eu tenho facilidade de falar, todo mundo entende. Então, ao mesmo tempo que aqui na academia as pessoas estão vendo e gostando, lá no Comitê Cultural Revolucionário de Acari também estão passando o meu vídeo, porque eles entendem o que eu estou falando. É simples. Agora, ninguém parece que tem preguiça, não quer conscientizar, quer conduzir as massas. Ainda ficam com raiva quando eu digo, mas vai entregar pizza, vai conduzir massas. O povo não precisa de liderança, precisa de consciência. E tem muita gente fazendo esse trabalho, acadêmico e não acadêmico. Eu sei porque eu trabalho em favela muitas vezes e sei que tem muito movimento cultural rolando. Tem muito trabalho de base acontecendo. Ele não aparece. E é bom que não apareça. E se aparecer, o sistema vai lá para acabar com aquilo. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, dentro das periferias. Muita cultura, muita disposição e muito amor próprio se desenvolvendo. Eu acho que isso é fundamental. O sentimento de inferioridade, ele inibe qualquer tipo de ação. Quando o cara começa a se sentir forte e percebe a braba que ele vive e que ele resiste, vive a si mesmo e dá risada a si mesmo, aí a coisa fica um pouco diferente. Eu acho que é questão de tempo. Boa noite a todos os presentes. Eu sou o Flávio, da 7ª fase do curso de Direito aqui, e gostaria de fazer uma pergunta em relação à educação. Atualmente, há um projeto de lei do senador Cristóvão Buarque, em trâmite no Senado, para que todos os filhos de políticos cursem escolas públicas. Caso esse projeto seja aprovado, poderia forçar a melhora na educação atual ou ainda ficaria à mercê dos financiadores de campanha? Eu acho que ia ter melhoras pontuais. Iam melhorar as escolas onde os filhos dos políticos fossem estudar. E aí ali ia ser difícil de entrar. Eu conheço algumas poucas escolas públicas que são boas e é uma guerra para conseguir uma vaga. As pessoas desistem, não tem espaço para todo mundo. Se o político for obrigado a colocar seus descendentes na escola pública, aliás, a maioria dos políticos é velho demais para ter filho em idade escolar, né? Mas mesmo que se faça isso, eu acho que vai ter melhoras pontuais nas escolas dos filhos dos políticos. Eles não vão se misturar com a massa. Eu percebi e fiz algumas anotações aqui sobre o trajeto da tua vida ali pelo vídeo, né? Que muito cedo surgiu ali um conflito da tua existência durante a família, porque as pessoas vão mostrando o que tu deve fazer, como tu deve pensar, como tu deve escolher, como tu deve agir. Tem muito como tu deve fazer, muita coisa, né? E não dá tempo para te pensar. Então, o que eu vejo, assim, que muitos jovens assim, necessitaria dessa coragem que tu tiveste, tá? Da tua escolha, porque, falando na praticidade, custo-benefício, como tem sido, né, durante todo esse teu trajeto de muito cedo, entrar na universidade para ver se te satisfazia as curiosidades e
o mundo, como tu já viu desde novo, né? Como é pesado para muitos jovens que não conseguem tomar essa atitude e entram no suicídio, né? Tomam a atitude de romper com a sua vida. Então, veja assim, ó, a sociedade coloca hoje a droga como uma consequência de um mal maior. E eu percebo que aqui faltou essa coragem, essa estrutura psicológica de repente, essa essência de vida. Eu não sei porque tu colocaste tantas palavras legais ao longo, eu já estou com 52 anos e vi primos meus apanharem, que eles eram professores de história, ser presos políticos, em prol de uma sociedade diferente, né? Não só da pobreza, porque a pobreza pior, que eu acredito, como ele falava, que era a escravidão de não poder pensar e colocar em prática. Tu pensasse e colocasse em prática. Eu queria perguntar para ti, está valendo a pena hoje? Tu continuas na tua luta e se tem algum, assim, tem uma força, se tem algum suporte para te continuar? Olha, em primeiro lugar, eu contesto essa história de que eu tive muita coragem. Eu acho, inclusive, que coragem é uma coisa que não existe. O que existe é medo. Você vai com medo de tudo. E as pessoas de fora vão falar, nossa, você foi muito corajoso. Eu é que sei o medo que eu estava sentindo. Olha, na verdade, quando a pessoa acaba se submetendo, porque a pressão é grande mesmo, ela caminha na direção da frustração. De alguma maneira eu intuí isso, porque não era claro. Eu era dócil com a minha família, como eu falei ali. Eu fiz de tudo para me enquadrar. Eu fiz concurso para ser militar. Eu fiz concurso para o Banco do Brasil. Só que com o tempo eu ficava maluco lá dentro, estava uma angústia horrível. Na universidade, eu não queria terminar, eu não queria ficar, eu queria sair para o mundo para procurar uma razão para a existência, porque a razão que eu estava ali buscando, para mim, era falsa. Então eu queria buscar mas eu tinha medo de ferir a minha família. Só que a angústia foi crescendo, eu comecei a ter sonhos em que eu ia morrer. E eu acordava decepcionado. Eu lembro de um sonho que eu estava correndo por cima de um monte de telhado, não estava correndo de nada, nem atrás de nada, eu estava só correndo. E de repente os telhados acabaram e eu vi um abismo. Olhei para baixo, vi os riozinhos lá embaixo, as plantaçõezinhas. Olhei para trás, vi uma cidade tipo medieval, no topo de um penhasco. Falei, não dá para segurar mais, né? Vou cair. Olhei para baixo, falei, bom, dessa altura não tem perigo de eu ficar aleijado, vou bater e morrer. Então, que bom. Até que enfim eu vou ver alguma novidade, porque essa vida é uma porcaria mesmo. E fui descendo, pensando assim. Então vou ver como é que é do outro lado. Agora eu vou ver mesmo como é que é do outro lado. Na hora que eu ia bater no chão, eu abri o olho e vi meu quarto. Desculpa a expressão, eu falei, puta que pariu, o que eu estou fazendo vivo? Já sei tudo que eu vou fazer hoje, não quero fazer nada disso. Já sei todas as pessoas que eu vou encontrar, não quero encontrar ninguém. E levantei, e nesse dia eu fui refletindo que eu tinha que tomar uma atitude, ainda que ferisse meus pais, porque até aí eu vinha me segurando. Foi a partir desse sonho que eu comecei a observar mais agudamente e procurar uma brecha para sair. Quando eu fui assistir um julgamento, e fui preso no julgamento por desacato ao juiz, eu já saí lá de dentro, direto para a faculdade, fui na secretaria, falei, me dá meus documentos que eu quero ir embora. Ah, você quer transferência? Eu tenho que arrumar uma garantia. Eu não quero transferência, eu quero me desligar da universidade, porque eu não quero mais terminar isso aqui. Eu só queria pegar meus documentos para entregar para o meu pai e falar, olha, minha dívida contigo está paga. Você sempre me cobrou que eu entrasse na Universidade Federal. Eu entrei. Eu não vou terminar, é porque eu não quero, não é porque eu não posso. Eu quero uma outra coisa. Eu nem sei bem o que é. Mas, para resumir, é um sentido para a vida, porque a vida que eu estou levando não faz sentido. Eu passei 4 horas conversando com meu pai, sentado assim. Eu usava os argumentos mais lúcidos que eu podia, e ele não compreendia. Ele reagia, e eu via que a conversa ia para o lado da briga, eu parava, freava, dava um pé atrás e voltava com toda a calma, tentando explicar. Na hora que eu consegui explicar para ele, e ele ouviu tudo, ele parou, abaixou a cabeça, e quando ele olhou para mim, ele falou assim, você está dizendo que minha vida não valeu nada. Aí eu me toquei, é mesmo, eu estou dizendo isso para ele. Eu não posso dizer isso. E a partir daí eu comecei a contornar, falei, não, eu estou dizendo para você o que diz a minha consciência que pode estar errada. Você pensa diferente, você tem uma outra consciência, você segue a sua consciência, você está certo.
tentando desenrolar, mas não dava. Ele rompeu, se você sair por essa porta não é mais da família. Quando eu saí, eu fui num outro apartamento de um amigão dele, para falar com o cara tudo que eu falei com ele, para ver se o que eu estava falando não estava compreensível. Como ele não era meu pai, como ele não tinha nenhuma relação afetiva comigo, ele me ouviu. Quando eu cheguei no final, eu falei, você acha que está claro o que eu estou dizendo para você? Ele falou, claro como água. Eu falei, mas o meu pai não entendeu, nem vai entender. Não tem condição de um pai ou uma mãe entender essa sua postura. Não espere compreensão. Aí eu aceitei. Peguei minha mochila, fui para a estrada e já sabia que não tinha volta. Eu conheço meus pais. Dizendo que você sai, você não nos procura, você não existe mais, você morreu para nós. Era verdade. Só que foi a partir daí que eu pude experimentar a vida, me sentindo totalmente solto no mundo. Olha, eu achei que eu não ia passar nos 30 anos, cara. Eu não chegava nos 30. Eu me vi em situações de risco incríveis. Eu cheguei à loucura de a arma ser apontada para mim e eu falar, tira. Imagina. Eu olho hoje e não acredito que eu fazia isso. Eu tinha certeza que não chegava nos 30. Passou os 30. Eu falei, bom, nos 40 eu não chego. Quando passou os 40, eu falei, nossa, acho que eu vou ficar bem velho. Agora eu tenho que passar para o mundo as experiências que eu tive. Eu tenho que passar para o mundo a visão que eu fui formando. E é isso que eu estou fazendo, através do meu trabalho. Aliás, com 19 anos ainda, logo no comecinho, eu falei, eu vou dedicar minha vida, porque eu precisava, tinha esse condicionamento, né? Que direção que eu vou dar minha vida, né? Cobra-se isso, né? Essa é a direção que eu vou dar minha vida. Eu vou dedicar minha vida a causar reflexão, a provocar pensamentos, a questionar valores, a denunciar mentiras que a sociedade nos conta. Eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, mas essas coisas foram acontecendo sem cálculo. Ao mesmo tempo que eu questionava, que eu tentava aprender, eu estava ensinando, eu estava vendo pessoas refletirem. Com o tempo, agora eu estou com 50 anos, né? Com o tempo eu fui juntando uma bagagem bem considerável e as pessoas mais novas, que estão angustiadas, tem muita gente angustiada e que não vê saída, só vê beco, e escuta e respira. Você vê no olhar da pessoa, que a pessoa sente um alívio de ouvir aquilo. É isso que eu penso. O que me leva a crer que eu só falo o que é óbvio. Para quem pensa, eu falo o que é óbvio. E a pessoa vai reconhecendo. Para ela parece uma novidade, porque ela não ouviu ainda. Mas eu acho óbvio, basta observar a sociedade, ver como ela funciona. Alguém aqui assistiu Conversas com Milton Santos? A globalização vista pelo lado de cá? Esse filme é imperdível, cara. Uma coisa que esse negão fala é que hoje, com as tecnologias que nós temos, qualquer pessoa com um pouco mais de curiosidade pode entender como é que a sociedade funciona. Debater fome hoje é uma vergonha, porque nós aceitamos a miséria, a fome e o sofrimento da maioria como uma coisa natural e inevitável. E essa é uma das grandes mentiras que existem. É uma estratégia de concentração de poder. A miséria interessa, ela é provocada. A ignorância interessa, ela é provocada. A competitividade interessa e ela é provocada. Porque enquanto as pessoas forem competitivas, não tem união. Enquanto não tiver união, a sociedade vai ser daqui para pior. O domínio vai permanecer do jeito que está. Tá bom? Oi, boa noite. Eu sou Indaiá, da sexta fase de Direito. E, saindo um pouco dessa vivência mais existencial, eu queria fazer uma pergunta mais política. Gostaria que o senhor conversasse um pouco com a gente sobre a questão da política de drogas, de repressão às drogas. Porque hoje é praticamente um consenso entre as pessoas em geral de que isso é um mal que tem que ser combatido e tem que ser criminalizado, tem que ir lá de favela mesmo, a gente escuta muito isso. Só que assim, quando a gente olha um pouquinho para a história de como isso começou, dá a impressão de que começou como uma repressão àquelas comunidades da América Latina que estavam se engajando no comunismo na época, década de 70, 60, e que isso viria como uma estratégia de criminalização da pobreza, de criminalização dos movimentos sociais, que embora tenha uma questão de saúde pública, ela não é tão grande quanto parece,
E a violência ela é causada muito mais pela criminalização do que pela droga em si, já que a humanidade usa psicotrópicos desde que o mundo é mundo, né? E nunca teve essa violência toda por causa disso. Então eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Obrigada. Ó, só para tirar uma ondinha, você quer conversar com o senhor, você vai para a igreja. Olha, as plantas alucinógenas são usadas há 40 mil anos. Não havia tráfico. Até 1860, não tinha lei contra o tráfico. Não existia tráfico, não existia lei contra a droga. A primeira lei foi de 1860. E eu tenho a impressão que foi pressão de algum latifundiário, ou de algum grupo de latifundiários, que viu os filhos irem fumar maconha lá com os escravos. Vamos proibir essa porra. E não funcionou, a polícia não levou a sério. Não houve tráfico, porque era livre. Só para te dar um exemplo, a lei seca, está lembrado? Está nos Estados Unidos, 1930? O cara proibiu a bebida. Na Itália estava tendo uma guerra entre as linhas de máfia lá. Quando eles souberam que os Estados Unidos proibiram a bebida, uma parte mudou para os Estados Unidos. Oba, proibiram a bebida. Se você tem um mercado consumidor e a mercadoria é proibida, é óbvio que vai cair na mão da bandidagem. Porque o cara que consome, ele quer continuar consumindo. Ele sai do trabalho e vai tomar sua cerveja. Uma hora, proibido tomar cerveja. Aí chega alguém e fala, não, eu sei que lugar que tem cerveja, para a gente falar na miúda. O cara vai. E para ele, é um costume. O cara usar a droga é um direito dele. Ele só passa a ser errado se ele começa a prejudicar os outros. Eu tenho a impressão que a proibição é um interesse financeiro. Porque por trás do tráfico existem grandes empresários. Eu vi entrevista do McNamara, aquele secretário de segurança dos Estados Unidos, na época da Guerra do Vietnã, dizendo que o tráfico de drogas dava um lucro de 17.000%. Qual é o empresário que não vai crescer o olho nisso? Os traficantes que eu conheço, de morro, são os varejistas. Eles recebem tudo lá. Dá para imaginar esses caras fazendo negociação para vir uma carga de armas vencidas de Israel, pagando pelo sistema financeiro internacional, fazendo negociação. Não, o cara não sabe nem escrever o nome dele. A mídia, é um efeito midiático. A mídia diz que o tráfico está no morro. Não está, não. E agora, sobretudo, está havendo uma reestruturação no Rio de Janeiro do crime organizado. Uma das facções fechou com as milícias. Milícia, a polícia não combate. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tomando as favelas dos eixos, as principais, e estão alugando para o terceiro comando puro. Fechou com eles, para eles traficarem. Os caras controlam o fornecimento de água, o fornecimento de gás, as vans, o transporte, os mototáxis, o gatonete, eles controlam tudo, e o tráfico eles deixam por encargo de uma facção que vai pagar aluguel da favela por mês para traficar. É tudo negócio. As leis antidrogas são absurdas. Porque se você vê a quantidade de gente que morre por causa do tráfico e a quantidade de gente que morre de overdose, é ridículo. É uma questão de saúde pública. Nem todo mundo que usa precisa de ajuda. Eu conheci um contador de 67 anos. Ele cheirava pó e ficava lá nos números. Ele cheirava uma vez por dia. Era sistemático. E não parecia, eu fiquei espantado. Ele me ofereceu, eu não gosto, nunca gostei. Ele me puxou assim, vai aí. Eu não, eu fiquei espantado, aquele cabelo branco, e o cara trabalhando. Esse cara era para ser penalizado e ir para a cadeia. Ele estava produzindo, ele não é nocivo. Aquilo ali para ele é uma diversão. Ele mantém a saúde, ele compensa com a alimentação. As pessoas que precisam de ajuda, essas têm que ser assistidas pela saúde pública, que tinha que ter um departamento para esse lado. Mas isso não interessa, porque reprimir as drogas e colocar o foco em cima das favelas é uma estratégia que criminaliza a pobreza. Aliás, é a estratégia mais velha do mundo. Criminalizar as vítimas. Os gregos diziam que estavam fazendo bem para os seus escravos, que estavam trazendo eles para a civilização. Aqui no Brasil, o clero dizia que o escravo que se submetesse docilmente tinha um lugarzinho garantido no céu. Os outros não tinham nem alma.
Entendeu? Então, é muito comum você vitimar uma parcela da população e você apontar o dedo para ela, porque eles são culpados. O tráfico não está no morro. O controle do tráfico é de empresários que têm empresas para lavar o dinheiro. Grandes empresários que conversam com os políticos, que jantam com os políticos, que botam dinheiro na campanha, que são amigos do chefe de polícia. Uma vez eu atravessando do Rio para Niterói, de barca, na madrugada, e tinha um navio parado num lugar que geralmente não tinha. Devia estar cheio o porto, parado. E eu estava lá sentado olhando pela janela, de repente eu olhei pela lateral do navio, lá no fundo tinha um marinheiro inclinado na murada, e embaixo, na água, tinha uma canoa, com 2 caras. Pendurada numa corda, tinha um pacote, metade do tamanho dessa mesa. Aquilo era fuzil. Estava descendo do navio. É muito fácil você encomendar. O marinheiro ele tem liberdade de trazer um montão de peso na bagagem dele. Era um cargueiro. Aí o cara, o que ele faz? Ele desce ali, bota na canoa, sai remando. Tem uma Kombi esperando por ele no fundão. Não sei se alguém conhece o Rio. Tem a Ilha do Fundão, que é tudo escuro e PM não pode entrar, porque é a Universidade Federal. Tem uma Kombi esperando no fundão. Eles colocam as armas na Kombi. Essa Kombi vai seguir um circuito que o chefe de polícia já preparou para não ter patrulha ali naquela área, para não ter problema. E vai e leva as armas para a favela. Na favela não se fabrica arma. Na favela não se planta maconha. Na favela não se refina cocaína. É tudo levado para lá. E traficante de favela dificilmente sai da favela. Tem uns que nascem, vivem e morrem ali. Quando muda, é por algum motivo de briga de quadrilha, ele muda para outra favela. O mais rápido possível. Ele não circula. São poucos os que circulam. É ilusão pensar que Fernandinho Beiramar é chefão do tráfico. Bom, chefão pode ser, mas patrão não é não. Tem gente acima dele. E que não aparece na mídia. Porque além de ter contato com os políticos, tem contato com a justiça, com o sistema de segurança e com a mídia. Eles não saem. Ele sai na coluna social como um grande empresário muito bem sucedido. As Ilhas Caimã está cheio de banco que lava dinheiro do tráfico. Não é traficante de morro que leva. Traficante de bermuda e sandália baiana. Ele ganha mal e mal para fazer graça para a família dele, para ter uma TV de plasma, para botar uma piscina pequenininha em cima da laje. A riqueza dele é mais de ostentação do que real. Quem está se enchendo de dinheiro com esse morticínio está fora, não pega nem arma. Está nos clubes, está na coluna social, está na elite. A política de combate às drogas é uma falcatrua sem tamanho. É genocídio. Genocídio. Vários colegas do meu filho morreram no tráfico porque eles não tinham condição de arrumar um emprego. E a mãe estava doente, tinha um irmão mais novo, tinha necessidades prementes. E o tráfico paga bem. E o pagar bem é R$300 por semana, R$500 por semana, soldadinho. Então, quer dizer, é uma mixaria perto da renda do tráfico. O foco é totalmente desviado. Sabe, essa operação no Alemão lá, eu já estou sabendo que a milícia já avisou lá, tirou o Comando Vermelho, o Comando Vermelho não fechou com as milícias. Quem fechou foi o 3º Comando Puro. Não tirou o Comando Vermelho? Já chegou aviso aos motoboys. Eu trabalho lá tem uma casa de cultura interessantíssima. Aliás, se alguém tiver curiosidade, eles têm uma TV na internet, Mate com Angu. Eles têm documentários incríveis, eles são muito bons. Eles tiraram o Comando Vermelho com aquela operação explosiva. Pode ver que eles prenderam muito pouco. Saíram mais de 600 caras dali, que se espalharam pelo estado do Rio. E já avisaram os motoboys, a partir da semana que vem vai ter pedágio. Já avisaram as vans também que vão ter que pagar. O que é isso? Milícia. A milícia, ela usa elementos do Estado. Os patrões já perceberam que trabalhar com milícia é muito mais vantagem, porque o cara já foi treinado, porque o cara já tem a arma, ele já sabe usar a arma. Enquanto que o traficante do morro, ele tem que treinar o cara, ele tem que ensinar como é que usa, ele tem que preparar o cara, quer dizer, mais dispendioso. Então está mudando para a milícia. Isso é tudo falcatrua. Combate, olha só, para dar um exemplo dos Estados Unidos, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, não sei, eles entraram com o Plano Colômbia. O Plano Colômbia era para acabar
com o plantio de coca e com a produção de cocaína. De lá para cá, a Colômbia aumentou 3 vezes a produção. Que guerra as drogas é essa? Eles estão lá, cheios de base militar, estuprando as meninas. O estadunidense só pode ser julgado nos Estados Unidos por estadunidense. Tem problemas seríssimos com a população lá. Não resolve o problema, eles não estão lá para combater droga nenhuma. Até porque os Estados Unidos, com 5% da população do mundo, consomem mais de 50% das drogas. Eles não estão combatendo as drogas. Eles estão usando pretextos. Que nem agora. Eles vão dizer que o Gaddafi está massacrando a população. Aí eles vão lá e massacram a população do outro lado. É uma guerra humanitária? Só na mídia mesmo. Só acreditando na mídia. A gente está cercado de mentiras, cara. A guerra às drogas não é guerra às drogas. Ela tem várias funções. Inclusive criminalizar as vítimas da sociedade. Tá bom? Bom, meu nome é Lucas, sou acadêmico do curso de Direito. E assim, não sei se você já viu o documentário Zeitgeist. Zeitgeist, o nome do documentário. 3. Tá, então. Ele faz divagações também sobre a religião, sobre a política econômica. E eu queria que tu falasse, então, justamente do teu contato com a religião e com as artes também. Eu acho que isso é pouco visto. Como a arte é burra, ao meu ponto de vista, como ela também funciona como ópio. Assim, isso, eu vejo assim, como a forma com que a arte tem sido usada atualmente funciona também como ópio, assim como a religião. Né? Em que pese eu tendo os princípios cristãos, eu acho que a maneira com que a religião, muitas vezes, a ideologia de religiões, da religião, ela é abandonada em face da massificação, da globalização desse caráter político que é adotado a ela, que é aderido a ela. Então eu queria que tu divagasse um pouco a respeito disso, da tua visão no Brasil, a respeito da religião e das artes até mesmo. Eu acho que a religião, como instituição, vamos falar da instituição, né, material, ela também é cooptada. Eu conheci clérigos, santos, no meio do sertão. Os caras são sinceros, eles são lutadores, mas eles saem do meio urbano, são transferidos para longe. Os que comandam o clero são super conservadores. Eu acho que a religião trata de uma realidade impalpável, e que é realidade, e por isso ela se torna convincente. Ela explica o que não tem explicação. Né? Desde que você olha para o universo, vê o tamanho disso tudo, a gente, quer dizer, nem vê o tamanho, né? A gente vê o mínimo. A gente percebe que não pode conhecer nem a criação. Que pretensão é essa de definir o Criador? O ser humano não tem capacidade de definir isso, mas ele é um animal pretensioso. Então ele define a si mesmo. Por isso que tem que impor a crença a ferro e fogo, com ameaças. Sabe? Eu acho incrível colar essa pregação de fazer o bem por interesse no prêmio e evitar o mal por medo do castigo. Eu acho que não é por aí. Acho que a modificação tem que ser interna e sincera. Se você faz o bem por interesse do prêmio, você não está fazendo bem. Está sendo egoísta. Né? Você não está evoluindo. Mas, de qualquer maneira, eu sinto que a gente se relaciona com o invisível o tempo todo. De onde vêm as inspirações? Tem peças que eu faço que eu sinto que eu não estou sozinho. Agora, eu não tenho ousadia de dizer quem está ali comigo. Quem está ali comigo? Não sei, é alguma coisa. Por que eu preciso definir? Eu posso ficar na dúvida, não tenho o menor problema com a dúvida, não preciso ter certeza nenhuma, não. Eu posso ter só uma impressão. Eu tenho a impressão que tem uma equipe que trabalha comigo. Tem uma equipe de tal nobreza que não reivindica mérito nenhum, não quer reconhecimento nenhum, não está ali para ser elogiado. Está ali para fazer o serviço, a satisfação é essa. Entendeu? E a religião encontra um vácuo nessa área, porque as pessoas, sem entender, e já tendo o embrião da razão funcionando, ela precisa de uma explicação. Quando ela encontra, ela fala, é isso. Mas é tão falho que se cria um monte de religiões. E aí elas se digladiam entre si, em franca contradição. Se você pega os evangelhos de Jesus, a última coisa que a igreja faz é seguir os evangelhos de Jesus, cara. A ostentação que tem é uma vergonha. Não é? Então, na prática, eles não põem, cara. Eles não põem. Ou você segue sozinho, e pratica sozinho, e se desliga da segurança de uma instituição, ou você segue a instituição e fecha seu olho. Abraça uma alienação, não quero saber, não quero saber. Quanta gente é assim? Não quero pensar nisso. Tá bom,
Você tem a liberdade de não pensar, mas a angústia vai ficar ali dentro. E você não sabe o que a angústia pode provocar. Agora, com relação à arte é somente uma forma de você dialogar, se comunicar com o abstrato do ser, com o sentimento, com a intuição, com aquilo que chamam de alma, né? Ela não liberta. Eu vejo pessoas chegarem, a arte liberta. Não, a arte aprisiona também. Isso depende do caráter do artista, da intenção. Eu vejo publicidades altamente artísticas e nocivas à sociedade. E levam a pessoa mesmo, plantam valores na cabeça dela. Sabe? A arte é como tudo, cara, pode ser bem ou mal usada. Justamente com relação a a conscientização que falasse, não a condição da massa, mas a conscientização através da arte. Isso. De que maneira isso poderia ser utilizado? Com mais força até mesmo. É o que eu tento. A minha arte é toda nesse sentido, de conscientizar, de fazer pensar, de causar reflexão. Sabe? É uma surpresa que eu tive comigo mesmo. Com 19 anos, sem noção nenhuma, eu falei uma coisa que eu acho ótima até hoje. Sabe? Eu mudei muitas ideias e mudo a qualquer momento. Não tenho apego nenhum com ideia minha. Sabe? Não tenho nenhum compromisso com as minhas ideias. Eu posso mudá-las a qualquer momento. O cara fala, você ontem falou outra coisa, é porque eu mudei de ideia. Percebi meu erro, deixei ele para trás. Tem vergonha de errar. Todo mundo erra. Esconder o erro é uma toperice. Mas é movido pelo orgulho. Vergonha de ter errado. Vergonha não tem ninguém que não erre. Ninguém tem direito de botar o dedo na sua cara e apontar o seu erro. Porque esse cara também tem erro. E por isso mesmo que eu não me dou o trabalho de condenar os erros que eu considero erros em outras pessoas. Eu tenho meus erros para cuidar. Não estou aqui para condenar ninguém, não. E eu acredito na lei do retorno. Você planta, você colhe. Entendeu? Então, a vida vai te ensinar. Você tem o seu processo, eu tenho o meu. Eu tenho que estar preocupada com os meus erros. Eu faço melhor se eu apontar os seus acertos. Porque eu vou te causar um sentimento bom. Você vai ter atenção naqueles acertos que você cometeu. E não a repressão ao seu erro que vai te levantar um muro de raiva entre eu e você. Você vai se sentir acusado e vai reagir sem absorver nada. Eu posso dizer meu pensamento, mas não botar o dedo. Essa é uma função da arte. É a que eu escolhi. Não porque eu seja altruísta, ou por uma necessidade interna, para minha própria satisfação dentro da coletividade. Não é para ser melhor, não é para... Eu não vou solucionar, cara. Eu vou solucionar a minha vida, trabalhando esse trabalho, enquanto eu estiver por aqui. Se eu largar esse, é porque eu arrumei outro melhor ainda. Porque a minha necessidade é tocar consciências inquietas, que são exceções que ainda não despertaram, mas que estão por despertar, só precisam de um toquezinho. Eu não pretendo ser o cara que dá o toquezinho, não. Mas se eu der um cutucãozinho, já funciona. Por exemplo, eu estava numa favela e falei com um grupo que estava me ouvindo, uma roda de conversa. Eu falei, cara, lança o olhar sobre a cidade. Vamos pensar nessa inferioridade que se sente aqui, diante da riqueza da Barra da Tijuca. Lança um olhar sobre a cidade e procura 1 metro que não foi posto por mão de pobre. 1 metro que seja. Todo o asfalto, os postes, as paredes, os encanamentos, os fios, tudo foi feito por pobre. A sociedade se baseia inteiramente nos pobres. E, no entanto, desprezam os pobres. Quando eu falei isso, cara, eu vi um monte de olho arregalando assim. Nossa, isso dá prazer. É autoestima. É mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. A frase que eu mais gosto de ouvir é essa. Cara, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha visto por esse lado. Não. Bingo. Estou cumprindo minha função. Tá bom, Batu? Boa noite, eu sou a Giana, acadêmica de Psicologia da 4ª fase. Eu queria perguntar novamente sobre educação, porque foi bastante falado que a escola pública não é a melhor, porque somos induzidos a não pensar direito. Peraí, não ouvi. A escola pública o quê? É escola pública, não ensina a gente corretamente, não faz a gente pensar direito por causa dos políticos. Isso. Então, a minha dúvida é, a escola federal
A faculdade federal é mantida pelo governo, ou seja, nosso dinheiro. E quem está lá é geralmente quem tem mais dinheiro. Nós, que somos os mais desprovidos, estamos em escolas particulares. Como a gente faz para mudar isso se não tem a mídia a nosso favor, não tem governo a nosso favor, não tem ninguém a nosso favor? Eles têm toda a condição de se preparar para o tal teste, que é super difícil, toda a ostentacidade de uma grande federal, sendo que a federal ou escola pública ou não é a grande preparação. Não é preparação nenhuma, né? A escola pública... Então, por que elas são uma referência? Federal, enquanto nós que estamos aqui na particular ou comunitária, que seja, não tem o currículo assim, nossa, uma federal e, uma particular, uma comunitária. É porque a particular foi feita para pobre. E tem que ralar o dia inteiro e estudar de noite. Para quem não tem grana. Sim, no nosso caso, e essa para quem a não minha tem questão. competência também. A qualidade do ensino das particulares costuma ser pior mesmo, não é? Porque se destina à formação de uma classe média subalterna. Que nem as cotas dos negros. É uma coisa para sair bem na foto. Completamente errada. Eu acho que ele tem a mesma capacidade que eu, que o pardo, que o índio. Eu acredito que a cota é completamente Eu sou a favor da cota social. Com certeza. Entendeu? Por isso eu acho errado essa coisa da federal ser a melhor, enquanto quem está lá é quem tem dinheiro para pagar. E a gente que não tem, está aqui ralando, como você disse, pobre, para pagar uma faculdade particular, sendo que eles teriam muito mais condições que a gente. Isso é mais um sintoma do desequilíbrio da sociedade. Isso é uma consequência. E causa ao mesmo tempo, mas é consequência. Quando, em 2008, eu fui pesquisar esse papo de cotas de negros, né? E aí eu percebi que, pelas estatísticas, 291 mil pessoas negras tinham entrado no ensino superior. Aí eu fui para o CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação no Rio, e pedi quantos tinham saído do ensino médio. Eram 3 milhões e 500 mil. Eu falei, tem 3 milhões e 210 mil sobrando. O que esses caras vão fazer? Eles não estão resolvendo o problema. Eles estão criando uma classe média negra para dizer que o país é plurirracial. E mesmo assim, pelos resultados que eu estou vendo, o profissional negro ganha menos do que o profissional branco, em qualquer área. Por isso que eu falei, estão formando uma classe média subalterna. Não estão ameaçando ao poder vigente. Estão arrumando mais uma fachada. É só fachada. Agora, como mudar isso? Eu não sei. A mudança que eu tenho acesso é em mim mesmo. E tenho o privilégio de participar de mudança de algumas outras pessoas, como mais um grão ali. Mas aí tem que ser individualmente. Coletivamente, em grupos, se formam também. Nas comunidades se formam grupos. Existem pré-vestibulares comunitários, mas isso é uma briga séria, isso é uma dificuldade imensa. Nós estamos com tudo contra. Tudo é armado para manter como está. A sociedade, os que dominam a sociedade, eles se armam para não permitir mudanças. E eles estão com tudo na mão. As tecnologias, a grana, o poder público, as forças de segurança. O que me tirou do exército foi ter apontado arma para a multidão. Mas eu saí sozinho. Todo mundo ficou. O cara entra para a polícia, ele passa por uma lavagem cerebral que diz para ele, você não faz parte da população, você é superior a ela. E os soldados e cabos, eu reparo que eles são muito mais violentos com os pobres, porque é uma forma deles provarem que não fazem parte daquela classe. Eles fazem. Então, todo esse esquema é armado para não permitir mudança. Se você quer mudança, não espera que seja fácil, cara. Não é fácil. Se você mudar dentro de você, você já está mudando o mundo. Se você desejar coisas diferentes do que se deseja por aí, você já está mudando o mundo. Porque você vai servir de referência para outras pessoas. E a gente não está sozinho, tem muita exceção à regra. Uma vez eu estava na Amazônia e um garimpeiro, bem velho, desdentado, ele comparou a humanidade com o garimpo. A humanidade é igual ao garimpo. Você olha sempre um monte de cascalho, pedra, lama. No meio tem umas pedrinhas preciosas.
umas pepitas de ouro. Falei, cacete, cara, que precisão, cara analfabeto. Aí eu fui desenvolvendo, foi muitos anos atrás, né? E eu fui percebendo que existem pedras preciosas nos lugares mais inesperados, com uma diferença. A preciosidade humana contamina. Essa é a função, esse é o trabalho, contaminar. Por mais blindada que esteja a sociedade, com seu poder encastelado, sempre tem vazamentos. E é nesses vazamentos que a gente trabalha. Existe uma mídia alternativa. No ano passado, não sei se alguém acompanhou a Conferência Nacional de Comunicações, muito poucas vezes, eu fiquei até envergonhado. No meu blog tem 1.700 seguidores. No blog deles, cara, a Conferência Nacional de Comunicação tinha 23. Isso é ridículo, né? Eu tentei divulgar o máximo que eu pude, mas os caras são muito chatos também, eles falam uma língua hermética, não atrai. Mas eles conseguiram um avanço, porque o representante da mídia estava lá, os representantes da Band, da Globo, estava tudo lá, botando areia, botando tijolo, cimentando o caminho, impedindo um monte de avanços, mas conseguiu-se uma coisa, formou-se a Associação de Mídia Alternativa. É um grande vazamento. O que falta é as pessoas tomarem conhecimento e começarem a se informar por ali. Na minha casa eu dei um jeito, não pega a mídia aberta, a mídia privada. Aliás, o nome é ótimo, a mídia privada é exatamente o que ela é. Na minha casa não pega a TV aberta, pega o canal 2, TV Brasil, se eu não me engano, que tem algumas coisas muito boas. Está passando um documentário africano e um latino-americano toda semana. Não é um documentário sobre a África, é feito por africano, nem é sobre a Latinoamérica, é feito por latino-americano. Está tendo uma programação muito boa e alternativa. Quer dizer, muito boa, estou exagerando. Que não é tão ruim. Você não vê os subliminares passando. Você assiste uma mídia privada, toda hora tem subliminar. A novela tem produto, tem indução. Eu já cheguei ao ridículo. Eu só vejo televisão quando eu estou num bar. Eu cheguei a ver uma atriz famosa, ela começava a vender coisas. E era uma marca real. Ela estava induzindo as pessoas a consumir. Era uma propaganda, claro, explícita. Ela descarou. Descarou. Estão usando o entretenimento para embutir. Nem escondem mais. Está na cara. Eu acho que esses concentradores, depois que eles derrubaram o comunismo, eles perderam a vergonha na cara, descararam, não tem mais medo de nada, não tem mais lei trabalhista. Enquanto houve o espectro do comunismo, a possibilidade dos operários se juntarem e contestarem e terem uma referência de igualdade, de igualitarismo, enquanto houve isso, houve um estado de bem-estar social, houve os direitos trabalhistas, ninguém podia ser demitido sem justa causa. Agora acabou, não tem mais ameaça. É como se houvesse uma guerra e eles tivessem ganhado. A meu ver, o que está havendo é uma nova fermentação para alguma coisa além do que foi. Porque o que aconteceu de tentativa de igualitarismo foi muito concentrado, foi poder concentrado. Hoje, o que está havendo é um desenvolvimento de bases. As pessoas estão começando a se juntarem independentemente das instituições políticas. E isso é muito difícil controlar. Aonde tem esses políticos, seguidores da Europa, trotskistas, marxistas, eu acho engraçado, deixa eu fazer um parênteses, acho engraçado, da Europa veio genocídio, a invasão, a Europa invadiu o mundo inteiro, os 5 continentes, fez genocídio em tudo quanto é canto, trouxe doença, desgraça, dividiu a África de uma maneira estúpida, matou um monte de povos que tinha lá. E agora os caras querem trazer a revolução da Europa também. Não parece subalternidade cultural, não? A gente não tem criatividade? Nenhum desses caras que são seguidos podia imaginar o que ia ser isso aqui. O Brasil é um país que agrega todas as raças, todas as místicas, todas as comidas, gente do mundo inteiro. O passaporte brasileiro é o mais caro no mercado negro, porque qualquer etnia passa por brasileiro. Alguém pode dizer, nos Estados Unidos também tem, mas lá eles se segregam. Aqui não. Aqui eles se abraçam. Eu estava vendo uma pelada na Bahia, baba que eles chamam lá. E tinha um moleque com uma cor assim, cobre, e com a sobrancelha grossíssima. E eu estava assistindo e comentei com outro moleque. Pô, aquele cara ali é diferentão. Ele falou, o pai dele é turco.
Não era libanês. Mas lá tudo que é árabe é turco. Mas o que eu reparei é que ele não falou ele é turco. O pai dele é turco. Ele é nosso. Ele foi abraçado, ele faz parte de nós. Eu tenho uma filha minha que foi, olha que ironia, foi morar no Império, lá nos Estados Unidos. Aí casou com um cara lá. E o cara é de descendência tcheca. Ele tem uma bandeira da República Tcheca na parede. Ele frequenta um grupo de descendentes de tchecos. Ele comemora as datas da República Tcheca. Ele se sente da República Tcheca. E assim, nos Estados Unidos, eles não se misturam. Eles se separam. O que acontece no Brasil é uma coisa única no mundo. Será que a gente não tem condição de ter criatividade para usar esses sábios europeus, mas sem segui-los? Será que a gente não tem condição de criar nada melhor? Os caras só têm linha de confronto, você não precisa confrontar. Não é preciso confrontar, é preciso parar de consentir. Só isso. Não precisa derrubar o poder, não. O poder depende da subalternidade, depende do nosso consentimento. E a gente, sem perceber, consente que as coisas sejam como são. A gente escolhe objetivos de vida de acordo com o que é imposto. A gente se comporta de forma que é programada. É preciso enxergar isso aí. Por isso que eu acho que o trabalho revolucionário começa dentro de si mesmo, e não fora. Faz o trabalho revolucionário dentro de si mesmo, e aí a sua palavra vai ganhar força do lado de fora. Eu fico triste quando eu vejo um comunista usar um tênis da Nike. Será que ele não sabe o que é marca? Não sabe qual é o papel da marca no planeta? Não sabe que aí tem trabalho escravo? Eu não consigo botar um troço desse no meu pé sem fazer pelo menos uma interferência. Me deram um tênis aí, eu não sei se era Adidas ou Olympus. Eu ganhei, eu precisava, estava precisando. Me deram de presente. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google. Botei lá, Adidas, trabalho escravo. Uma lista. Eu não posso botar esse troço no meu pé sem interferir. Aí peguei uma caneta que escreve em tecido, e entre as faixinhas, que são 3, eu botei trabalho escravo. E saio com ele para a rua. Eu não consigo, simplesmente. Mas o cara põe e nem percebe. Ou seja, ele não está trabalhando dentro dele mesmo, ele não está atento. Eu não disse que eu não gosto dos comunistas. Conheci o marxismo, achei o marxismo ótimo, e os marxistas péssimos. Porque os caras sabem das coisas, eles têm uma grande responsabilidade, mas eles se encastelam de tal maneira que ninguém entende o que eles falam. Você não vê o cara entrar numa favela, você não vê ele ir na periferia, ele quer ir lá liderar, conduzir as massas. Ah, vou mobilizar as massas. Não vai, não vai. Agora fazer pão. Mobiliza as massas. Não vai, porque ele não aprende a falar a língua do povo. O que acontece é que eu vejo muito marxista com um olhar igualzinho de crente. O cara é fanático, ele tem a verdade. Não dá, cara. Não dá. Mantenha dúvida, assim você cresce. Ganhe certeza e você estaciona. Água parada apodrece. A mídia privada já fez um trabalho de desqualificação da terminologia revolucionária. Hoje eu vejo meninos de 20 e poucos anos repetindo coisas que eram ditas 50 anos atrás e que já caíram no ridículo da mídia. Teve personagem de novela falando isso, o povo unido jamais será vencido, luta de classes, e todos esses termos acadêmicos. Agora, eu não entendo, a esquerda vê isso e continua falando a mesma coisa. Onde eles começam a fazer o discurso, as pessoas dispersam, ninguém para, fica falando entre si. Eu chamo de revolucionário de auditório. Eles são muito bons dentro do auditório, agora na rua, onde acontece a realidade, eles não conseguem juntar ninguém. Eu ando de ônibus, eu estou conversando com o motorista, com o trocador, questionando, o cara está cobrando passagem, que sacanagem, todo mundo aqui está em risco, tá? E eu concordo, eu provoco polêmica, sabe? Aí eu vejo um daqueles revolucionários, acabei de sair do Sindipetro, pego o ônibus, está lá o revolucionário, fala aqui. Lê, fala com ninguém, bando de burro, vai falar por quê? A mentalidade dele é essa, ele se sente superior. O que eu acho é que esses caras deviam se sentir mais servidores, deviam se esforçar para aprender a falar a língua da população. Eu já ouvi o cara falando assim, o povo também não se esforça, entender tem que se esforçar. Pô, não está considerando a condição do povo? Não sabe que o povo não pode fazer esse tipo de esforço, está se esforçando para sobreviver. Ele não teve acesso às palavras. Ele teve uma escola ridícula, que não ensinou nada para ele, a não ser que estudar é horrível. Ele não se esforça. Nesse sentido, não. Ele se esforça para sobreviver. Agora, fala a língua dele, para você ver a reação.
Na hora, cara. É frutífero. Aí eu estou falando uma coisa, eu estou repetindo e estou vendo as reações. A maioria é raivosa. Meu irmão, você é revolucionário? Você se sente revolucionário? Aluga uma casa na favela, vai morar lá. Vai vivenciar com essa moçada. Você gosta mesmo da população? Ou você quer ser uma liderança? Quer estar em destaque? Quer ser mandão? É o que parece. Quer ser mesmo? Então vai lá viver junto com eles. Vai com olhar de aprendiz. Aprende os valores que eles têm. Aprende a falar a língua deles. Aí você vai falar, eles vão te entender. Desce do pedestal acadêmico. O acadêmico tem que se sentir servidor, não superior. Eu sou contra esse negócio de chamar curso superior. Devia se chamar curso de responsabilidade social. Você fez academia, você tem uma responsabilidade maior do que os demais. Você deve. Você não tem superioridade. No entanto, a mentalidade plantada é a contrária. Você sai daqui se sentindo superior. Eu acho graça. É ridículo. Tá bom? Pessoal, lá no hall tem um grupo apreciando as obras, o trabalho do Eduardo. Acho que seria interessante a gente fazer uma rodada final para continuar a conversa lá fora, olhando e adquirindo. É uma mostra. E aí essa seria uma proposta, né? O que você acha, Nanda? Pode ser? Isso, fazemos o fechamento agora. Cadê o Robson? Isso, não sei quem estava coordenando. Bom, fechamos com a rodada de perguntas. Isso, não, mas fechamos com as perguntas finais. O que você sugere? Nas 3 perguntas finais? Isso, lá, aqui, quem mais? Regina também havia pedido, né, Regina? Não? A Regina só foi cumprimentada. E o Lucas. Então é isso. Deixamos as 3 perguntas e vamos continuar a conversa lá fora, apreciando o trabalho do Eduardo. Obrigada. Eduardo, é um prazer te conhecer, meu nome é José. E eu vi que tu falou que não espere mudanças dos outros. Procure ser a mudança, né? Daí eu queria saber o seguinte, eu vi nos teus desenhos também que tu pintou o Gandhi. E essa frase do Gandhi. Né? E o que é que tu acha da Iasan, né, de fazer a revolução com amor ou fazer a revolução com armas, como Che Guevara fez? Olha, eu acho que armas, o sistema vigente está muito bem servido. Eu acho muito difícil fazer uma revolução com armas, com esse nível tecnológico de informações, de localizações satélites, armas precisas pra caramba. O sistema está muito bem armado. Mas é aquilo que eu falei, eu sou meio gandiano nesse ponto. Eu acho que se você virar de costas para o sistema cai. Ele só existe porque tem servidores. Ele depende completamente da subalternidade. É preciso trabalhar trazendo à tona essa subalternidade que as pessoas se colocam sem ter consciência disso. Eu não acredito em revolução armada. Inclusive, as armas mataram as melhores cabeças aqui do Brasil. Sabe? Os caras que foram para a luta armada, você não derruba o poder. Muito difícil. Ainda mais sem um povo apoiando em massa. Só com o povo apoiando em massa. E com esse nível de consciência que nós temos, é inviável. Você deve lembrar da época da ditadura, que tinha um bando de grupos, cada um achando que ele que ia fazer a revolução. E eram 50, 100 cabeças cada um, 20. Nós vamos fazer a revolução. É ilusão, é infantil, não vai. Eu acho que o trabalho tem que ser conscientizando, sabe, na base. E a gente não pode esperar que isso se resolva em uma geração. Isso é um trabalho para mais de uma geração. O problema é que as pessoas têm aquela atitude do cachorro adestrado. Ela faz a graça, mas quer o biscoito. Se não tiver biscoito, não faz a graça. É verdade, é verdade. Mas o mundo, o que é o mundo? O mundo não é regido pelos grandes capitalistas. Eles estão lá. Quando eles perdem o poder visível, eles recuam, mas não vão embora. Eles ficam esperando. A cooptação é uma tática muito bem sucedida.
As pessoas mudam. E eles ficam ali. Eles têm os seus emissários. E eles conseguem corromper as coisas. O Gandhi fez uma revolução que foi muito espiritual. Mas o povo não tinha consciência. Então fica fácil reverter. Ele se esforçou por abrir escolas, ele se esforçou por conscientizar. Mas é um país que tem 4, 5 vezes a população do Brasil. Muito difícil. Ele iniciou um trabalho. E eu tenho certeza que o trabalho dele está dando fruto até hoje. E vai continuar dando. Ele é uma referência. Agora, o planeta não chegou ainda quando é aquela coisa, a semente fica ali na Terra. As condições não são propícias, ela não nasce. Na hora que as condições se tornam propícias, ela brota. Como se nada houvesse ali. Brota. Ainda não chegamos nesse nível. Mas é como eu falei há pouco tempo atrás. Eu estou vendo esse trabalho ser feito em muitos lugares. Eu chego em favelas que eu acho que não tem nada e tem um centro cultural ali. E tem gente que se reúne e debate. Está acontecendo em vários lugares. E não está aparecendo. Você acha que aqui... Então, a estratégia dos dominantes está dando certo por aqui. Cabe recrudescer a luta. Então, mas duvido que não tenha exceções à regra. Mas aí é o teu negócio, a gente faz a estratégia. Vamos fazer isso? A gente se junta aqui e faz uma parada, chama uma atenção. Aí se junta lá, faz outra parada. Faz uma interferência, coloca uma pintura em algum lugar, chama, porque existem as pessoas que são exceções à regra, existem as pessoas que são angustiadas com o sistema, que não se tornaram exceções ainda, mas que são potencialmente exceções à regra, só precisam do gatilho. E às vezes essas atividades rápidas e pontuais, elas trazem pessoas angustiadas para perto. É uma questão de estratégia. Valeu. Boa noite. Anteriormente falando, foi falado aqui na palestra sobre as drogas. Eu queria voltar um pouquinho nesse tema, porque teve um aspecto do que você falou que eu entendi direito. Tu tinha dito que por trás do tráfico de drogas tinha empresas e empresários. Daí eu não entendi direito, porque, por exemplo, então, quer dizer, é conhecido que as Farc traficam drogas. Isso quer dizer, então, que ou tem empresário por trás das Farc, e se tem, elas estão traindo o próprio movimento, né, que diz revolucionário, ou então não tem. Você acredita que tem empresas por trás das Farc? Olha, pode ser que tenha. Agora, quem diz que as Farc vivem de tráfico de drogas é a mídia, né? E a mídia é uma coisa desmoralizada pra caramba. Eu acredito que nesse período de 20 e poucos anos que os Estados Unidos está lá dentro, houve um incremento no plantio de coca, inclusive para mandar para os Estados Unidos, e as Farc entrou nesse jogo, viu que dava dinheiro e começou a fazer também. Mas o objetivo não era o tráfico de drogas, o objetivo era armamentos. Os armamentos deles são russos, né? Vieram da União Soviética. Agora eu já não sei mais. Mas eles trabalharam com isso para sustentar uma luta. As Farc têm uma proposta de sociedade. Se eles não tivessem apoio da população das montanhas, eles já tinham sido exterminados. Porque os caras... Imagina, cara, o Raul Reis, porta-voz das Farc, aquele que mataram no Equador, não sei se você está lembrado, né? Ele estava debaixo de um monte de árvores, altíssimas, dormindo numa barraca. Ele foi localizado por satélite e jogaram um míssil no travesseiro dele. Depois teve aquela coisa ridícula de achar o laptop dele intacto, né? O laptop é um troço que você tem no chão, estraga, com um monte de informações mentirosas. Mas se os caras têm condição de achar o cara debaixo das árvores e acertar um míssil no travesseiro dele porque ele está fazendo conversações com os franceses e vai entregar e acabar com os pretextos de aviação armada lá, como é que não acaba com as plantações de coca? A coca não pode ser plantada na sombra. Ela tem que estar exposta ao sol. Vocês têm tecnologia para achar o cara
dentro da barraca, debaixo do monte de árvore. Eles não podem acabar com o plantio de coca? Não está na cara que é uma mentira deslavada, não? Agora, isso de acusar lutas revolucionárias de má índole, de má fé, de crimes, isso é recorrente, cara. Os dominantes têm que desmoralizar os opositores, de alguma forma. Eles têm a mídia, como é que eles não vão usar? Olha, cara, quando eu escuto a Globo afirmar uma coisa muito categoricamente, eu tenho quase certeza que é mentira. Quase certeza, cara. Assim que os Estados Unidos entrou na Líbia agora, né? Fez a OTAN entrar na Líbia por um princípio humanitário. Estados Unidos. O Mubarak é ditador há 30 anos, cara. Os Estados Unidos sempre apoiou. Por quê? Porque ele era obediente. O cara da Tunísia sempre foi obediente. Recebeu apoio até o último dia. Agora, o Gaddafi, em 79, ele expulsou as transnacionais de lá, do petróleo. Foi bombardeado, foi atacado, mas não adiantou nada. O cara é cascadura pra caramba. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, em 2003, ele viu que o bicho ia pegar, ele abriu para as transnacionais, chamou as transnacionais do petróleo para entrar no país, mas estabeleceu as condições, e os percentuais de lucro não eram agradáveis. Então, o Gaddafi é um cara que se tornou aliado, mas não é confiável. Então, já que está havendo uma turbulência ali na região, vamos aproveitar e vamos derrubar o Gaddafi. Tem umas tribos rivais dele lá que querem derrubar. Vamos apoiar esses caras. Você vê que eles decretaram cessar-fogo para as tropas do Gaddafi. Não para os oponentes. Os oponentes continuaram bombardeando com armas que eles estavam dando. Eles foram com assessores lá para dizer como é que faz a guerra. E com toda a competência eles não estão conseguindo. Quer dizer, é muita hipocrisia. Os pretextos, eu já li isso em algum lugar. Sabe? Os pretextos ofendem a inteligência da gente. E os motivos reais inflamam a indignação. Se você for pesquisar quais são os motivos reais dos Estados Unidos... Cara, olha, quando Obama falou, vamos esquecer o passado, olha, velho, eu vivo no meio de um monte de gente. Lá tem pilantra pra caramba. Isso é papo de pilantra. Vamos esquecer o passado porque eu quero repetir as coisas que eu fiz. Não tem que esquecer o passado. Tem que estudar, detectar os erros, reconhecer, corrigir e não mais praticá-los. Quem falar para você, vamos esquecer o passado, bota o pé atrás, cara. Esquecer o passado é repetir os erros. Tá bom? Cadê o cara? Então é o Lucas e o Edmilson. E aí encerramos com protestos, mas encerramos. Isso. Eu sou o Lucas da Psicologia, até eu tinha formulado a pergunta antes de começar a falar da Líbia. E perguntar para ti o que tu acha disso tudo que está acontecendo no Oriente Médio, na Líbia, no Egito, na Costa do Marfim, essas revoluções, entre aspas, que estão acontecendo lá, se é inútil, se não é. O teu panorama disso e também como tu falou da questão do narcotráfico, qual a tua opinião em relação ao filme Tropa de Elite 2, se isso é muito midiático? Obrigado. Sem dúvida é muito midiático. Mas você assistiu a primeira? A primeira foi criminosa. O Tropa de Elite 1 foi criminoso. O 2 parece que ele tentou se aproximar um pouco mais da realidade. Mas não chegou tão perto assim, né? Ele envolveu políticos, ele envolveu pessoas por trás, né, que estão aí no sistema. Agora, com relação ao Oriente Médio, cara, o que está acontecendo lá não dá para prever o resultado, não. É outra cultura, são tribos. Sabe? O Egito não tem petróleo, mas tem o canal de Suez. Tem muito interesse misturado ali. E a gente, pelo que ouve falar, não dá para confiar. A mídia privada torce para um lado, a mídia alternativa torce para o outro. Sabe? Não dá para ter certeza, só o tempo vai responder isso. Eu não sei se você está acompanhando também, no Saara Ocidental está vendo o levante de novo. Estão reivindicando a independência. E o Marrocos tomou metade do país. E o Marrocos ele fecha com a França dá todo apoio ao Marrocos. Então as potências imperiais estão com seus interesses ali, ameaçados, e estão tomando todas as providências para se garantir. O que vai dar, não sei. Não sei. Só vendo. Pronto? Boa noite. Já que o tempo está acabando, né,
queria ter feito mais perguntas, ter chegado antes também, não sei se tu chegou a falar disso, né? Daqui eu vou para o boteco. Eu queria conversar a respeito de algo assim que é bem comum de tu ouvir em quase todos os lugares, na verdade. Eu acho que as pessoas ultimamente estão se sentindo meio constrangidas, né, de falar disso, né? Mas eu queria falar um pouco a respeito do dinheiro, né? Tipo, o dinheiro, ele, ultimamente, assim, ele não parece ser algo que dê um orgulho às pessoas, né? Tanto que em qualquer lugar ele sempre é passado por debaixo dos panos, né? Chegar com dinheiro na mão e mostrar na frente de todo mundo parece que é uma ofensa social. Então eu queria saber aí a tua opinião a respeito do dinheiro aí, o que é o dinheiro para a nossa sociedade hoje. Olha, acho que varia de pessoa para pessoa, né? Dinheiro é um instrumento, não tem vontade. É um símbolo de poder. Eu cresci num meio social em que as pessoas pagam o servidor dentro do envelope. Não bota a mão no dinheiro, bota no envelope. Eu nunca tive isso, não. Eu acho até meio estranho. O dinheiro é só um valor de troca, nada mais. Ele só é útil na medida que ele me serve. Agora, as pessoas se colocam a serviço dele, que é acumular, e transformam a vida num inferno. O dinheiro é o teu negócio, mas eu acho que isso está dentro da implantação no subconsciente das pessoas. O dinheiro é um símbolo de poder. Você pode não mostrar o dinheiro em espécie, mas você mostra que você tem dinheiro. E aí você é valorizado socialmente. Você pode até ter dinheiro no bolso, mas se você não demonstra que tem dinheiro, você é desvalorizado socialmente. Regra geral. Sempre há exceções. Agora, a respeito do dinheiro em si, eu não tenho opinião nenhuma. Né? É o que ele provoca no ser humano que me interessa. Você quer completar a sua pergunta? Talvez porque quando fala de política, de exército, não parece que são coisas que têm relações assim, tem que ter algo que perpasse elas para que elas tenham relação. Porque vê o político tão ocupado em fazer aquela coisa que ele faz, e vê a mídia tão ocupada, vê a luta de hierarquia no exército e tudo mais, e até mesmo nas classes menos privilegiadas, né? Sempre tem uma luta entre eles, né? Então, tem que ter algo que perpasse esses grupos e que dê comunicação a eles. Mas, do meu ponto de vista, seria o dinheiro. Né? Eles estão sempre isolados, cada um está muito preocupado em fazer a sua parte ali no seu meio. O político está lá brigando nas hierarquias dele, na sociedade, ali, na comunidade. As pessoas da comunidade estão brigando entre elas na hierarquia delas. Olha, no Exército não há disputa. Não há disputa entre postos, entre cargos, não existe. É uma hierarquia rígida e fanática. Se você contestar o seu superior, você está lascado. A disputa entre os políticos é uma disputa muito mais cênica do que real. Eles sabem onde está o poder, onde estão os poderes. Mas eles jogam para mim, eles sabem que estão ali fazendo um teatro. Então essa disputa muitas vezes é cênica, não é real, é mentirosa. Quando há uma disputa real, quem está disputando são os financiadores de campanha, e não os políticos em si. E aí vai ganhar quem tiver mais poder. Influência na mídia, grana e esperteza. Agora, as pessoas disputam entre si porque são levadas a isso. A gente sai na rua achando que todo mundo é ameaça. Isso é uma indução. Eu sempre achei ridículo os pais que falam para a criança, não fala com estranhos. Eu, com meus filhos, sempre fiz o contrário. Vai falar com estranho. Vai lá e resolve. Porque assim eles têm contato com as pessoas e sabem distinguir quem presta e quem não presta. Cada pessoa tem uma emanação de frequência, como se fosse onda de rádio. E essa frequência vibracional, ela é formada pelos seus desejos, pelo seu caráter, por uma série de coisas da sua alma, do seu abstrato. Seus desejos, o seu temperamento. Tudo forma essa frequência. Se você desenvolver a sensibilidade, se você prestar atenção, você começa a perceber essa frequência. Essa frequência, ela não vai ser definitiva. Você, não, essa pessoa é boa, essa não é. Você vai dizer, essa parece boa. E já vai ter outra que você vai olhar e falar, ih, essa é pilantra. Só de olhar. Sem precisar nem ouvir. Pelo jeito de olhar, pelo jeito de falar, pela vibração pessoal. A gente emana isso.
Só que a gente é tão grosseirizado pela ânsia de consumo que a gente perde essa sensibilidade, a gente deixa de desenvolver essa sensibilidade. Mas qualquer um que prestar atenção vai sentir. Eu já conheci pilantra que adorava um certo grupo de pessoas muito boas. Ele queria se aproximar, mas as pessoas não permitiam. Elas mesmas não saberiam dizer por que não queriam aquele cara por perto. Se você pergunta, e eu perguntei, eu não sei, é um cara assim, meio estranho. Ninguém sabia nenhuma pilantragem dele. Mas ele não sintonizava com a energia local. Você tem que saber discernir para poder sair pelo mundo sem medo. Se você se fecha dentro de você e não desenvolve a capacidade de perceber as pessoas, você vai ter medo de todo mundo. Eu fui recebido em casa por muita gente que nunca me viu. Fui recebido, abrigado e recebi confianças que até me constrangeram, de tanta confiança que eu recebia. Pô, podia ser um safado e o cara está me deixando sozinho dentro da casa dele. Depois, quando eu passei até casa, eu me senti na obrigação de receber os viajantes também. E no meio do monte de viajantes que eu recebi, apareceu o pilantra. Eu fui roubado. Sabe? Mas eu nunca permiti que um evento desse me impedisse de trazer mais pessoas para dentro de casa. E nessa época eu formei os meus melhores amigos. Eu tenho amizade de 25 anos, de 30 anos. Pessoas que você tem plena confiança. E foi assim, eu conheci na rua e levei para dentro de casa. A tendência da pessoa que leva para dentro de casa e que é roubada é um pensamento muito óbvio. Está vendo? Isso aqui dá, querer ajudar os outros. Nunca mais ajudou ninguém. Não sabe a estupidez que está cometendo, não sabe as oportunidades que está jogando fora. Porque, na verdade, todas as vezes que eu fui traído, ao invés de eu ficar com raiva do cara, eu busquei na minha memória aonde que eu podia ter percebido que esse cara não tinha caráter. E desde o momento em que eu conheci até o momento em que ele me lesou, houve várias ocasiões em que ele demonstrou mau caráter, uma opinião descompromissada, sabe? Ele sempre demonstra, cara. Claro, tem alguns profissionais, mas é muito raro. Geralmente o mau caráter, ele revela o mau caráter, basta você estar atento. Eu não vou permitir que um pilantra me impeça de conhecer pessoas preciosas. Porque ele me sacaneou e eu vou fechar a porta para todo mundo. Burro sou eu. Tá bom para você? Bom, acho que chega, né? Muito, muito obrigada.